Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as últimas informações do Gigante da Colina. Vamos falar sobre a possível investida do Barcelona para tentar tirar o Zuccarello do Vasco. Vamos falar também sobre assuntos relacionados a contratações, porque tem aí informações sobre jogadores que a gente vem falando aqui, né, no decorrer dos vídeos aí semanais. E também vamos falar sobre o amistoso que o Vasco vai disputar contra o time uruguaio Montevideo Wanderers. E já peço aquela colaboração, deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreve e compartilha nosso vídeo. Muito obrigado aí por tudo, vamos que vamos. A situação é o seguinte: o Barcelona sinalizou com a proposta de 15 milhões fixo, mais bônus de 5 milhões para tentar contratar o Zuccarello, para tentar tirar Zuccarello aqui do Vasco da Gama. Isso mesmo. O Barcelona, né, tenta contratar a jovem promessa do Vasco, que tem 5 gols, né, jogando no Sub-20 em 21 jogos, e tem aí uma assistência. Nos profissionais do Vasco, 9 jogos, né? Zuccarello poderia ter números aí melhor, né, no profissional. Só tem apenas 9 jogos e não tem gols e não tem assistência. Lembrando que Zuccarello tem 18 anos, é o meio-campista, né? Meio-campista, perdão, de muito talento. Um jovem promissor, né, que promete aí despontar, né, no futebol brasileiro, né? De repente conseguir aí até mesmo jogar em alguns gigantes da Europa. E essa é a primeira, né, de muitas. Não me lembro de nenhuma outra proposta que o Zuccarello recebeu de nenhum clube europeu. Para mim é a primeira vez, é novidade. O Barcelona aí tentando contratar Zuccarello por 15 milhões fixos de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, cerca aí de 20 milhões aí somados, né? E no caso, o Sport Recife, que é o clube formador do Zuccarello, né, tem 45% dos direitos. O Vasco tem 45% também, né, dos direitos econômicos do jogador. E o jogador, né, Zuccarello, tem 10% aí de seus direitos. No caso, que foram cedidos, né, 5%, tanto de Vasco e de Sport, para Zuccarello, né? Zuccarello assim então fica com 10%, enquanto o Vasco e o Sport com 45%. E no caso de uma eventual venda, né, o Sport aí vai embolsar um dinheiro forte, caso o Vasco venda aí Zuccarello para o Barcelona. Eu acho que ainda é cedo, né? Zuccarello tem aí um futuro muito promissor. É um jogador, né, que nos profissionais do Vasco não conseguiu se adaptar, né, até mesmo porque o técnico Fábio Carille escalava o Zuccarello como uma espécie de meia esquerda ou meia direita, né? Já vi ele jogando nos dois lados do campo ali como meia, e toda hora o Zuccarello tinha que ficar voltando para marcar atacantes, para marcar os pontas dos jogadores adversários, né, do Vasco, né, os pontas dos adversários. E isso fazia com que o Zuccarello cansasse, né, naquele vai e vem, e não conseguisse ter fôlego, né, suficiente. Como é um garoto jovem, ele acabava aí focando muito na marcação e não sobrava tempo para ele respirar, né, para ele pensar jogo, demonstrar ali sua qualidade ali no meio de campo, conseguir fazer seus dribles insinuantes, né, fazer aí jogadas com qualidade, né, pensando com a cabeça ali tranquila. Zuccarello sempre ali jogando, dando seu sangue, né. Às vezes acabava aí não tendo tempo para pensar direito, né. Na hora que você está no campo ali na adrenalina, suando, correndo muito cansado, às vezes o seu cérebro, né, pensa uma coisa, mas seu corpo não consegue acompanhar. E o Zuccarello
na minha opinião, foi muito mal utilizado com o técnico Fábio Carille. O Carille acabou, né, queimando o Zuccarello, na minha opinião. Zuccarello, hoje em dia, com o Fernando Diniz, né, vem sendo relacionados aí para algumas partidas, mas não vem tendo oportunidade. Se eu não me engano, entrou apenas uma vez aí com o Fernando Diniz, que foi no finalzinho ali no segundo tempo. Foi logo no começo, né, quando o Diniz assumiu o Gigante da Colina. O Zuccarello vem treinando, né, com o elenco do Vasco, né, a princípio junto com os reservas, nos rachões contra o time titular, né, no CT. Vem participando de todas as atividades aí. Mas, a princípio, o jogador não vem sendo utilizado nesses últimos jogos do Vasco, né? Nem entrando aí no segundo tempo. E tem uma minutagem aí muito baixa. E eu acho que, de repente, né, mesmo sendo contra aí essa venda precipitada, porque eu sei que o Zuccarello tem muita qualidade, né? Um jovem que ainda vai despontar aqui no futebol brasileiro. E quem sabe vai jogar muita bola aí na Europa, né? Porque é um moleque diferente, é um jovem muito promissor. Só quem vê o Zuccarello jogando na base, né? Quem já viu ele jogando ali na base do Vasco, sabe que é um moleque, é um fenômeno, né? Joga muita bola. Então, eu acho que seria um erro vender ele precipitadamente, né? No caso, perdão. Então é isso. Mas também eu olho por outro lado, né? Já que o Vasco vai segurar o Ryan, porque o Ryan vem jogando muita bola, vem evoluindo na mão do Fernando Diniz, né? O Ryan consegue chutar bem de fora da área, consegue utilizar sua velocidade, consegue fazer ali jogadas na linha de fundo, né? Driblando, dando lançamentos, cruzamentos, passes ali para finalizações, né? Assistências, faz gols. Esse último gol aí que ele fez contra o São Paulo, uma jogada ali muito linda, né? Uma jogada ali de imposição física, qualidade e velocidade. Ele driblou 3 jogadores ali de São Paulo e conseguiu ali fazer, né? Deu um arremate ali, né, de perna esquerda, tirando do goleiro Rafael. Eu até acho que a bola, né, que o Ryan chutou era defensável, mas enfim, né? O Ryan venceu o goleiro Rafael de São Paulo. E isso se dá muito por conta que o Diniz lapidou, né? O Diniz potencializou o Ryan, né? O Ryan hoje no Vasco é outro jogador. O Ryan é o melhor jogador atualmente do time do Vasco, na minha opinião. Isso é mérito do Diniz, né? Que é um técnico aí que consegue extrair muitas coisas boas, né? De todos jogadores aí que já foram treinados pelo Diniz. O Diniz aí é diferente, é um técnico que tem uma ótima gestão com o grupo, né? É um técnico que treina muito bem seu time, né? Tem um depoimento dos próprios jogadores do Vasco falando que com o antigo técnico o Vasco treinava aí cerca de 1 hora. Com o Diniz agora esse número dobrou, né? Até passando mais um pouco ali. O Vasco hoje em dia treina mais de 2 horas e meia aí, por dia, né? Quando tem treinos aí no CT Moacir Barbosa, porque o Diniz faz um trabalho consciente, o Diniz trabalha firme, né? Trabalha aí com competência para estar fazendo com que o time do Vasco jogue, né? Com que o time evolua, né? Jogadores também, individualmente também, o time também, né? Que o coletivo sobressaia, né? Porque tem um técnico de qualidade, um técnico que agora a gente vê, né? Que tem mudado até um pouco sua filosofia. Não é só toquinho para trás. Agora o time do Diniz, né? A gente vê o Vasco tocando a bola em sentido ao ataque, né? Fez um gol, continua indo para cima, tocando bola com qualidade, pensando o jogo, fazendo triangulação, indo para cima para fazer o segundo, para fazer o terceiro, para matar o jogo, assim como foi contra o São Paulo. E resumindo, eu acho que de repente segurando o Zuccarello
até o ano que vem aí, o Diniz iria, né, fazer com que o Zuccarello aí performasse no mais alto nível, mas infelizmente a gente precisa do dinheiro, né? O Vasco, como citei, o Vasco segurou o Ryan, né? Não vai vender ele nessa janela. O Ryan, que vem jogando muita bola, e diversos clubes aí europeus têm interesse no Ryan, mas o Vasco vai segurar o Ryan, pensando no futuro. Vai vir aí o Mundial Sub-20, o Ryan é titular absoluto da seleção, então vai ser aí, com certeza, né, mais valorizado, vai ter aí uma minutagem muito boa, porque o Ryan é titular, vai fazer gols, vai fazer assistência. Disso eu não tenho dúvida, porque o Ryan tá jogando muita bola. O Ryan, enfim, ele acordou com o Diniz, né? O Diniz fez aí o Ryan melhorar mais, né? Evoluir mais. Mesmo com o técnico Fábio Carille, a gente já via aí que o Ryan tinha qualidade, ele conseguia aí fazer uns golzinhos, né? Um gol perdido aqui, outro ali, uma jogada boa aqui, outra ali, mas não teve aí, não foi lapidado, né, pelo Carille. E agora com o Diniz, um técnico de verdade, né, é outra parada. Então, é isso. Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o amistoso entre Vasco e Montevidéu. O Wanderers do Uruguai, o Vasco, vai jogar dia 5 de julho, às 5 horas da tarde, contra o time do Uruguai na Arena das Dunas, em Natal. E tem informação que o Vasco vendeu aí, né, esse jogo para Natal, para a Arena das Dunas, e a empresa responsável aí vai pagar 1,5 milhão para o Vasco jogar lá, né? E o Vasco não vai ter aí despesas nenhuma, só vai botar os 1,5 milhão no bolso. E show de bola, maravilhoso, na minha opinião, muito bom. Fiquei muito contente, muito feliz. Mas vou deixar aqui outra opinião, né? Que eu fico chateado enquanto os caras estão jogando aí contra o PSG, né? O Botafogo fez história, fez um jogaço contra o PSG, conseguiu vencer o campeão da Champions. A gente vai jogar contra um modesto Montevidéu Wanderers. Parece até piada, né? Mas infelizmente é o que tem para hoje, né? É o amistoso que o Vasco queria marcar contra o Bayer Leverkusen foi adiado porque o time europeu Bayer Leverkusen não tem aí datas, né, disponível para fazer esse amistoso contra o Vasco. Com certeza o Leverkusen iria perder aí tranquilo aí de uns 3-1 pro Vascão, na minha opinião, né? O Vasco ia ganhar tranquilo do Leverkusen, depois que o Xabi Alonso saiu de lá, né, do Bayer Leverkusen. Não vejo aí nem os resultados, né, do Leverkusen. Parece que o time morreu depois que o Xabi saiu de lá, né? Xabi agora que é técnico do Real Madrid. Então, cara, sinceramente, é o que tem para hoje, né? Vasco e Montevidéu Wanderers em Natal, na Arena das Dunas, dia 5 de julho, às 5 horas da tarde. Se liga aí, né, para vocês não perder esse jogo, né, que é um jogo aí preparatório para o segundo semestre que o Vasco vai ter aí, dificílimo. Vai vir aí playoff da Sula, Copa do Brasil, né? Oitava de finais aí contra o CSA. Campeonato Brasileiro, né? O Vasco procura ali se recuperar, né? No Brasileirão, né? E subir ali, pelo menos para a parte de cima ali da tabela, né? Ficar ali na casa ali do nono, do oitavo. Até mesmo que a vontade, né, do próprio presidente do Vasco. Vontade não, né? Ele afirmou que o Vasco é o oitavo melhor elenco, né, do país. Ele mesmo afirmou. Eu até não venho aqui, né, ficar falando toda hora disso, mas eu não concordo. Eu acho que de repente aí, se ele falar que o Vasco pode ficar entre os 8, ou até mesmo sétimo, sexto, de repente, com muito trabalho e muita competência do Diniz, extraindo dos jogadores do nosso elenco, de repente seria aí bem provável, né? Mas já que o Pedrinho fala que é o oitavo melhor elenco do país, né? Aí eu também não vou nem ficar aqui falando muito e reclamando, né? É a opinião do presidente, cada um tem sua opinião.
Na minha opinião, o Vasco pode estar sim entre os 10 melhores elencos do país, mas afirmar que é o oitavo, tem muito cachorro grande aí, né? Tem times aí muito bons aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o nosso elenco pode ser até aí top 10, né? Mas é mais fácil você ficar em oitavo, sétimo, sexto, jogando bola aí, né? Com trabalho, com competência, do que você chegar e falar que é o oitavo melhor, o quinto melhor, o primeiro melhor elenco e sair para minha bobagem. Enfim, agora vamos passar aqui para outro assunto. Saiu a informação do jornalista Nicola. Nicola soltou, né, uma informação que o jogador Biel tem aí, né, 4 concorrentes aí para ser contratado, né, junto ao Porto de Portugal, né? Porto não, né? Sport de Portugal, que é o clube do Biel. O Vasco é um desses interessados aí, né? Desses 4 times, né? No caso, Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro e também o Corinthians. O jornalista Nicola falou que o Vasco é simplesmente o patinho feio aí dessa turma, que o Vasco é o que tem menos possibilidade de contratar o Biel. Vou deixar minha opinião aqui rapidamente. Primeira coisa, Nicola solta muita informação. Tudo bem que é um jornalista renomado, é um jornalista aí que, né, tem o nome dele, é um jornalista que faz um conteúdo de qualidade, mas muitas informações desse Nicola aí, mano, na moral, às vezes, na maioria das vezes, informações aí fictícias, né, na minha opinião, para não falar que é fake, né? Mas tudo bem, fake, né? Muitas informações fake aí desse jornalista Nicola. E ele vinha falar que o Vasco é o patinho feio dessa turma. Sei não, hein? Eu acho que é melhor você tomar cuidado com as suas palavras, porque se o Vascão contratar o Biel, você vai ter que pedir aí perdão aí para a torcida do Vasco por você ter falado que o Vasco é o que tem menos chance, porque a grama dos outros é sempre melhor que a nossa grama é tão ruim assim, até porque o Vasco agora tem um executivo de qualidade, que é o Admar Lopes, um executivo aí europeu, né, com passagens aí por gigantescos clubes, como Lille, Porto, Mônaco, Boa Vista, Bordeaux, né, Independente, que o Bordeaux está numa fase péssima, né, na 4ª divisão, decretaram falência lá, está na 4ª divisão, mas Lille, Porto e Mônaco são gigantes europeus aí, e o Admar trabalhou lá, não interessa se trabalhou como scout ou diretor executivo, a gente sabe que ele trabalhou como scout aí nesses 3 gigantes, né, no Boa Vista e no Bordeaux, que é clubes aí médio, né, médio para pequeno. Ele foi diretor de futebol. Agora ele está no Vascão, um gigante. E com certeza ele vai correr atrás aí, né, de destravar essas negociações e começar a assinar aí, né, o contrato desses jogadores, né? No caso, os jogadores assinar com o Vascão, né, com o intermédio aí do nosso homem forte do futebol, que é o Admar. E se o Biel vir, o Nicola vai ter que ficar quietinho, vai ter que abaixar a cabeça, vai ter que se retratar lá no canal dele, né? Porque a gente aí foi tirado como um patinho feio, né? No caso, como um clube aí que não tem condição, isso, aquilo, outro. O Vasco deu 3 milhões, cara, no Lloyd. 3 milhões de euros no Lloyd. Pra ficar aqui no Rio de Janeiro, enchendo o rabo de cachaça e sendo zoado, né, pela própria torcida do Vasco e os Vaz Mongol, que ficaram fazendo um videozinho ali zoando com o Lloyd, isso, aquilo, outro. Em vez de chegar ali nele, ó, meu irmão, que jogar bola aqui, ó, respeitar, parar de ficar falando merdinha. Quando entra pra jogar, né, no caso, o último jogo que ele jogou, ficou falando merda lá pro Diniz, falando que não ia dar atenção pro Diniz, isso, aquilo, outro, fez mal graça. O Diniz deu logo um chá de banco nele. Os torcedores tinham que cobrar, mano. Por isso que o Vasco é o que é, mano. Porque
tem torcedor que merece, vamos ser sinceros. Os caras, em vez de cobrar, os jogadores aí dar o sangue, né? Para os jogadores procurar usar a camisa do Vasco aí com raça, né? Honrar o manto do gigante. Os caras não, os caras querem ficar bebendo, tirando foto. Ai, sei que lá, vai se ferrar Flamengo, isso, aquilo, outro. É o Lloyd, é Vasco. Na boate, geral doidão, meu irmão. Pô, vamos ser sinceros, né? Tem torcedor aí do Vasco aí que se acostumou, enquanto nossos rivais aí estão jogando contra Chelsea, PSG, Borussia, dando calor, ganhando aí de europeu. A gente está aí disputando amistoso contra time uruguaio, né? Time que, com todo respeito, só vi falar aí, né, nesse time aí umas 2, 3 vezes na minha vida, que para mim time no Uruguai é o Peñarol e o Nacional, né? É os dois aí gigantesco do Uruguai, né? Até os outros times aí que eu sei que tem tradição, como o River do Uruguai, River Plate do Uruguai, outros times aí também. Eu nem escuto sendo mencionado direto, a gente só ouve Peñarol e também Nacional. Aí, nossos rivais aí jogando, ganhando, né, do PSG, jogando mal bolão, fazendo história. O outro chega lá, meteu bola na trave, fez o Borussia fazer mais de 10 defesas. E hoje, eu também não duvido não, hein, que o Flamengo vai dar um calor aí no Chelsea. Você pode ficar chateado comigo. Eu não vou poder fazer nada, essa é a minha opinião. O Flamengo pode dar o sangue aí, né, e dar aí um calor no Chelsea. Vou secar, né, para o Flamengo não vencer, torcer aí pro Flamengo pipocar. Mas a gente sabe como é que é o futebol, né? Então, torcedor, começa a abrir os olhos aí, vamos cobrar essa diretoria. Muitas merdas acontecendo aí no Vasco, entendeu? Dirigentes aí, né, sendo denunciado, como esse Alain Beleciano aí. Saiu a informação aí que ele estava divulgando dados aí de sócios estatutários do Vasco. Muita sacanagem acontecendo ali dentro, muita vagabundagem. É porque eu só faço um vídeo diário aqui por dia. Se eu fizesse live todos os dias aí, eu iria trazer essas informações aí todo dia, né, para meter o pau aí nessa diretoria. Esses dirigentes que estão lá, né, fazendo aí o Pedrinho como um fantoche. Infelizmente, eu trabalho, tenho que trazer meu sustento para dentro de casa. O canal ainda não está monetizado, não me dá aí receita. Então, tem que trabalhar todos os dias, né, para trazer meu sustento, e só consigo postar um vídeo aí por dia, né? Então, não tem como a gente estar falando de todos os assuntos aí todo dia, mais que rola sacanagem, rola. Esse Alain Beleciano, essa galera aí, que vira e mexe aí, são denunciados aí por torcedores aí de bem, né? Por sócios do Vasco, que querem o bem do Vasco, né? Que são aí, às vezes até mesmo, né, ameaçados, né? Pelo que eu lembro aí dessa situação aí do Belanciano aí. Alguns sócios aí foram oprimidos, isso, aquilo, outro. Supostamente, né? Falando aqui, porque a gente sabe que a gente não pode duvidar, né? Não pode também acusar. É isso, torcedor. Tamo junto aí, fica com Deus aí. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. E em relação a reforços, só essa situação do Biel aí, né? Que o Nicola falou, que o Vasco é o patinho feio da negociação. As outras negociações aí com o Vitor Sá, o Vasco tem interesse em Vitor Sá, Lorenzo Scipione, que foi oferecido, Alan Lescano foi oferecido. O Vasco especulou o jogador também, né, peruano, Sérgio Pena. Também especulou Javier Ruiz, no caso foi oferecido também, argentino. Deixa eu lembrar mais o que aqui. Lucas Cepeda, né, no caso, chileno. Também aí foi especulado, né, pelo Vasco. Tem o Elinho, tem o Brian Rodrigues. Muitos jogadores aí, não saiu nenhuma atualização desses possíveis nomes. Quando sair eu vou trazer aqui em primeira mão aqui no canal, né?
a informação e deixando minha opinião, como sempre. E é isso, torcedor. Muito obrigado aí. Obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto. Fiquem com Deus. Saudação vascaína.